Então, turma, como já tínhamos combinado, nós vamos agora fazer uma breve revisão do conteúdo de biologia do quarto bimestre, para vocês fazerem uma prova tranquila, né, quarta-feira. Os assuntos que nós vamos abordar na prova vão ser peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? A maneira pela qual vamos fazer a revisão é a gente considerando algumas questões que vamos comentando e respondendo, certo? Então vamos ver aqui algumas questões sobre esses assuntos. Por exemplo, turma, aqui, né, nós temos uma primeira questão que a pergunta é a seguinte: os dinossauros foram répteis que já dominaram a Terra. Felizmente, esses enormes répteis foram extintos, possibilitando a vida de outros indivíduos na Terra, como os seres humanos. Atualmente, os representantes dos répteis, primos dos antigos dinossauros, não impõem tanto terror. Os mais conhecidos incluem lagartos, serpentes, cágades, tartarugas e jacarés. Considerando os aspectos evolutivos dos répteis, as principais características apresentadas pelos mesmos que possibilitaram uma melhor adaptação ao ambiente terrestre, pode-se afirmar que apresentam. Então, a questão 1, ela quer, embora ela faça uma apresentação sobre dinossauros, né? A questão ela quer uma característica dos répteis que permitiram eles se adaptarem ao ambiente terrestre, tá? Então vamos atrás dessa característica nas alternativas. A alternativa 1 coloca endotermia. O que é endotermia? É a capacidade que o ser vivo tem de manter a temperatura corporal, né? É aquela característica que o ser vivo não precisa de calor externo para manter a temperatura do corpo. E essa característica, endotermia, não é presente nos répteis. Os répteis são animais de sangue frio, não têm controle sobre a temperatura do corpo deles, né? Então a alternativa 1 seria errada. A alternativa 2 coloca a fecundação interna como uma característica adaptativa à vida terrestre, com ovos pequenos, sem vitelo e endotermia. Mais uma vez, a alternativa colocando endotermia, que exclui a opção como a verdadeira, tá? A terceira opção coloca respiração pulmonar, estrutura óssea porosa, ossos menos densos que outros vertebrados. Não, essa também não é a característica que permitiu os répteis se adaptar à vida terrestre, não. E a quarta opção, ovos com casca adaptada para o ambiente terrestre, pele cornificada, mais resistente à abrasão e à perda de água. Sim. Então, a alternativa ela coloca o próprio ovo resistente, né, ao calor do ambiente terrestre. Isso é uma adaptação importante dos répteis, o ovo com a casca resistente e a pele deles sendo grossa e impermeável. Portanto, essa seria a opção correta. Nós agora temos uma questão 2 aqui, turma, falando sobre a questão 2. Vamos ver, eu pulei demais aqui. A questão 2, mais uma questão falando sobre répteis. Ela tem um texto, diz assim: a ruazinha lagarteando ao sol, o coreto de música deserto, aumenta ainda mais o silêncio, Mário Quintana. A expressão lagartear, deitar-se ao sol, resultou da observação de um comportamento comum aos lagartos. É correto afirmar que, do ponto de vista biológico, esse comportamento se explica com base no fato de que os lagartos... Então, por que os lagartos ficam ao sol, né? A primeira opção diz porque eles possuem pequena superfície pulmonar. Não tem nada a ver com a questão da respiração, o fato de eles ficarem no sol. Tem o que ver porque o sangue deles é frio, né? Eles precisam de calor externo para aumentar a temperatura do corpo. Então, não é essa a opção. A opção B, evitam a dissecação por meio de placas córneas e de corpo revestido de pele grossa, o que lhes dificulta a locomoção. Também não tem nada a ver o fato de ficar no sol e ele se locomover. Terceiro item, porque excretam ureia, composto volátil e tóxico. Também não tem nada a ver com a excreção. Agora olha só essa opção. Depende de uma fonte externa de calor para regular a temperatura, o que torna mais ativos ou muito lentos. Sim, é essa a opção correta. Eles precisam de um calor externo, já que eles são ectotérmicos, né, para poder manter a temperatura corporal. Então essa seria a opção mais correta para a questão. Vamos agora para uma próxima
falando a respeito das aves. A pergunta é a seguinte: como todos nós sabemos, nem todas as aves voam, e apesar das penas estarem relacionadas com o voo, essa não é a única função dessas estruturas. Analise as alternativas seguintes e marque aquela que indica uma função atribuída às penas. Então, a alternativa A diz que as penas servem para a excreção. De forma nenhuma. Excretar é eliminar impurezas do corpo, e a função da excreção é a função dos rins. É ele que filtra o sangue dos animais para eliminar as impurezas. Nidificação é função das penas? Não. Nidificação é o hábito que as aves têm de formarem ninhos, e elas normalmente não usam as penas para isso. Elas usam gravetos para fazer a nidificação. Flutuação? Não, as penas não são usadas para flutuação. Sustentação dos músculos? Muito menos. E isolante térmico? Sim, as penas servem para as aves manter a temperatura corporal. As penas, iguais aos pelos, elas ficam eriçadas quando está fazendo frio. Isso faz com que concentre o calor no corpo, né? E quando está ficando frio, elas ficam baixas, permitindo a dissipação de calor. Então, as penas elas ajudam na manutenção da temperatura corporal das aves, tá? Mais uma questãozinha falando sobre aves, ela diz assim, no processo de evolução das aves, uma das adaptações mais relevantes relacionadas ao voo é a aerodinâmica corpórea, principalmente a transformação dos membros anteriores em asas recobertas por penas, queratinizadas e com arquitetura leve e intricada. Além dessas características, as aves apresentam outras adaptações estruturais e também fisiológicas que são essenciais para o voo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma dessas adaptações. Então vamos atrás aqui de uma adaptação que as aves têm para o voo. A letra A diz que a presença no sangue das aves migratórias de hemoglobina com baixa afinidade por oxigênio. Não. O fato das aves elas possuírem hemoglobina no sangue, a substância vermelha, isso não vai ter o que ver com a adaptação fisiológica dela ao voo. Não, essa não seria a alternativa. A alternativa B, a presença de dentes e de moela. Não, isso está associado mais à digestão do animal e não à adaptação ao voo. Presença de bexiga urinária para armazenar urina. As aves não armazenam urina, certo? E é até importante para que elas possam voar, porque se elas armazenassem urina, elas ganhariam muito peso extra, que dificultaria o voo. Capacidade de variar a temperatura corporal. As aves mantêm a temperatura corporal, não variam. Desenvolvimento de ossos pneumáticos e de sistema de sacos aéreos. Sim, os ossos das aves são mais leves do que os dos outros animais, porque são cheios de ar. E os sacos aéreos que são ligados ao pulmão fazem com que as aves ganhem mais leveza e consigam voar. Então essa seria a alternativa correta. Quinta, a seguir estão indicados anexos embrionários que se formam durante a embriogênese da maioria dos mamíferos. O anexo embrionário exclusivo dos mamíferos e que possibilita o período mais longo de desenvolvimento do embrião no interior do organismo materno é... Então, turma, os mamíferos eles se desenvolvem dentro das suas mães, né, no útero das mães. São considerados animais vivíparos. Apenas um pequeno grupo de mamíferos se desenvolvem dentro de ovo, é o caso do ornitorrinco, né? A grande maioria se desenvolve no útero da mãe. E é claro, para eles passarem todo esse tempo dentro do útero, é necessário alguns anexos que garantam a sobrevivência deles, né? E é isso que a questão quer que a gente marque aqui. Qual seria o anexo embrionário que garante o desenvolvimento do embrião dentro do útero? Nós temos como alternativa A o saco vitelínico. O saco vitelínico ele não é presente no embrião que se desenvolve no útero. O saco vitelínico, também conhecido como gema, é presente no embrião que se desenvolve dentro de ovo. Então não é essa a alternativa. Âmnio, item 2. Sim, o âmnio até tem dentro do embrião, no embrião que se desenvolve dentro do útero, né? O âmnio é a bolsa d'água que o embrião fica dentro. Mas essa não seria a alternativa. Córion é uma membrana também que vai revestir o embrião, certo? É presente no embrião que se desenvolve no útero, mas não é essa a estrutura que a questão quer. A questão quer um anexo embrionário que garanta o maior tempo possível do embrião no útero.
O alantoide, ela só é presente nos ovos, certo? Mas a placenta, turma, a placenta ela só é presente no embrião que se desenvolve no útero, e essa sim é que garante o maior tempo de vida do embrião no útero, fazendo com que ele passe lá 9 meses, 12 meses, 24 meses, dependendo do animal, né? Tem animal que pode ficar até 2 anos dentro do útero da mãe. E a placenta é que garante esse tempo todo de vida, porque a placenta ela pega nutrientes do sangue da mãe e manda esses nutrientes de oxigênio para o sangue do feto. Então essa seria a alternativa, tá? Bom, mais adiante nós temos também uma questão sobre mamíferos, e a questão ela pede uma característica ou uma estrutura exclusiva dos mamíferos. A questão diz assim, ó: os mamíferos como o cachorro, o homem e o gato apresentam algumas características exclusivas do seu grupo. Entre elas podemos citar a presença de quê? Então, qual seria a característica exclusiva de mamíferos? Dentes não diferenciados. Não é correto. Os dentes dos mamíferos são diferenciados em caninos, molares, premolares. Não é essa a alternativa. Penas não é uma característica de mamíferos. Diafragma, sim, essa é a característica exclusiva do mamífero. Apenas os mamíferos têm um músculo que separa o tórax do abdômen, abaixo das costelas. Esse músculo é chamado diafragma, é ele quem é responsável por controlar os mecanismos da respiração. Portanto, seria essa a alternativa correta. A sétima questão, ela falando sobre peixes, ela diz assim, ó: analise as alternativas e a imagem abaixo e em seguida marque aquela que indica corretamente a estrutura dos peixes relacionados com a flutuação. Então o peixe ele vive na água, como sabemos, é necessário um mecanismo para ele garantir a flutuação dele, né? E os peixes cartilaginosos, turma, como o tubarão, as arraias, né? Elas conseguem se manter flutuando usando as suas nadadeiras, basicamente, né? Lembrando também que esses peixes cartilaginosos eles são mais leves. O fato da cartilagem ela também ajuda muito para que aquele animal possa boiar na água. Mas os peixes ósseos, os peixes com espinhas, né? Esses peixes eles são mais pesados. Então é necessário que eles possuam um órgão interno que os condrictes não têm. Esse órgão é chamado de bexiga natatória, é exclusiva dos peixes ósseos. E essa bexiga natatória age como uma boia, onde ele enche de ar para poder subir e esvazia essa bexiga natatória quando ele quer descer na água, né? Então, o órgão que garante a flutuação dos peixes ósseos seria a bexiga natatória, essa terceira opção aqui. A questão 8, ela pede exemplos de peixes. Ela pede um exemplo de um peixe cartilaginoso. Bom, aquele peixe cartilaginoso é aquele peixe que não tem as espinhas, né? São aqueles peixes, o esqueleto é leve, de cartilagem. Nós temos aqui como opção a sardinha, não é um peixe cartilaginoso, ela é ósseo. Pirarucu também é um peixe ósseo, mas as arraias são peixes cartilaginosos. Tanto a arraia quanto o tubarão tem cartilagem, certo? E essa cartilagem faz com que esses animais tenham características próprias, né? Como a ausência de bexiga natatória, fendas branquiais, a boca ventral. Então, essa é a terceira opção. A nona questão, turma, fala sobre anfíbios. Então, a pergunta é a seguinte: sabemos que os anfíbios anuros, como o sapo, sofrem metamorfose até se tornarem adultos. Qual a principal diferença entre o estágio de vida inicial e o adulto de um sapo? Então você tem aqui a imagem mostrando, né, que o sapo ele nem sempre tem a forma que a gente normalmente vê. Aquele sapo que a gente vê, ele está na fase adulta. Antes daquele período ele já foi um girino, certo? E é claro que o girino ele tem adaptações diferentes, porque o girino vive na água, então ele tem que respirar por brânquias ou guelras, tem que ter nadadeira, né? Coisa que o adulto não vai ter. Então, qual é a principal diferença entre esses dois estágios de desenvolvimento do mesmo animal? O item 1 diz que o adulto vive exclusivamente na terra, não retornando para o ambiente aquático. Isso aqui é falso, turma. O sapo adulto ele precisa voltar para a água, principalmente para se reproduzir, para deixar os ovos dele, né? Afinal de contas, os ovos de uma sapa vão formar girinos que não podem viver na terra. Então, eles ainda têm essa dependência da água
por ocasião da reprodução. O item 2 diz que o estágio inicial, denominado girino, é exclusivamente aquático. É isso. O estágio inicial de um sapo só pode viver na água, né? Então seria essa a alternativa correta. A questão 10 fala sobre o coração do sapo. E é importante que o aluno saiba que o coração dos vertebrados tem formas diferentes, né? O peixe, por exemplo, o coração dele só tem 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. O anfíbio, como o sapo, já tem o coração em 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. O réptil também, o coração com 3 cavidades. Apenas as aves e os mamíferos que têm um coração completo, coração de 4 cavidades, né? Então, o coração de um sapo ele tem 3 cavidades que são divididas da seguinte maneira: 2 átrios e um ventrículo. A alternativa aqui seria letra A, tá bom? Então, turma, essa foi a revisão dos conteúdos da Global. Espero que vocês tenham dado atenção a esses comentários e que vocês façam uma boa prova, tá bom? A todos, então, uma boa prova, boas férias e nos vemos aí durante o restante das aulas.